Olá, começa o Opção para a Vida, o seu momento diário de reflexão e esperança aqui no YouTube e também na TV Master. Hoje, uma quinta-feira, dia 29 de janeiro, e nós temos uma direção especial para o seu coração. Sem perder mais tempo, eu quero chamar então o reverendo pastor Germano, que vai trazer uma mensagem poderosa para edificar a sua casa, a sua vida, agora nesses 30 minutos. Fique aqui conosco, abra o seu coração e receba o que Deus tem para você hoje com a palavra do pastor Manuel Germano. Lucas 24, a partir do verso 13. Falamos nessa noite sobre a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que os milagres acontecem, irmão, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está conosco. Louvado seja o seu nome. Isso não é apenas uma teoria, é uma realidade, não é? Os milagres acontecem, vidas transformadas, porque Jesus está vivo, não é? O Espírito Santo é quem faz essa obra profunda no coração do pecador, pela fé. Não é mérito nosso, a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, isto é, Jesus, lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminha? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabem das coisas que ali aconteceram nestes dias? Aí Jesus disse: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25 e 26. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demora a crer em tudo o que os profetas falaram. Nós não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Verso 44 e 45.
Aleluia. A Bíblia diz: disse-lhes, foi isso que eu lhe falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim, que de meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Li até o verso 45. Eu queria orar mais uma vez com os irmãos, tá bom, irmão? Nunca é demais orar, não é? A oração é uma consciência que nós necessitamos de Deus, não é? Porque sem Ele nada podemos fazer. No momento como este, tão sublime, que nós estamos aqui nesse lugar, nesse púlpito, para transmitir a palavra de Deus, não é? Só a graça dele em nós. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos, te glorificamos, te damos graças pela sua palavra escrita, revelada, demonstrada. Nós queremos agradecer, Senhor, pela obra perfeita, redentora do Calvário. Pai, nós queremos nesta noite nos colocar inteiramente à disposição do seu Espírito Santo. Unge o teu servo para pregar, unge também o auditório para ouvir, para compreender a tua graça. Nós somos gratos por ti. Toma-nos em tuas mãos, confirma a tua bênção, não permita que a nossa mente humana venha atrapalhar a obra redentora, gloriosa do teu Espírito Santo. Confirma a tua bênção em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente sobre a ressurreição de Jesus, não apenas uma doutrina, uma realidade, um acontecido que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas, meus queridos irmãos e amigos, o cristianismo, o evangelho de Jesus, tem base da palavra de Deus. A primeira base que nós encontramos é o nascimento virginal de Jesus. Amém? Isso é muito importante, ele nasceu da virgem. Em segundo lugar, a sua morte, não é? A morte de Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 25, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nascimento virginal, a sua morte, a ressurreição de Jesus é a base profunda do cristianismo, porque sem a ressurreição de Jesus Cristo não há salvação. A salvação está baseada na sua ressurreição. Aleluia! Ele morreu, ressuscitou, está vivo, está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Vidas são transformadas porque Jesus está vivo. Amém? Em quarto lugar, nós encontramos a ascensão de Jesus. Amém? Assunto aos céus. E depois nós encontramos a descida do Espírito Santo para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não apenas uma denominação, uma organização humana, mas é um organismo vivo. Um organismo onde ele é o cabeça, Jesus. Essa é a base muito profunda do cristianismo. Nesse texto que nós lemos, irmãos, depois da ressurreição nós encontramos alguns fatos muito importantes. No verso 5 nós encontramos as mulheres, diz a palavra de Deus, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Tu já pensou, irmão? Não é isso que acontece nas religiões criadas pelos homens, procurando o que vive entre os mortos. Mas o cristianismo de Jesus
o Jesus que a gente adora está vivo, está aqui, está conosco. Podemos dizer isso com muita segurança. Amém? Nós estávamos ouvindo há anos atrás, muitos anos atrás, uma palestra de Billy Graham. Estava falando para um grupo de empresários lá nos Estados Unidos, quando ele estava no auge do ministério. Estava falando para um grupo de empresários sobre a ressurreição de Jesus. E diz lá um dos livros que um engenheiro, não é, chamou um crente já de idade, 86 anos, chamou ele à parte e disse: o senhor acredita realmente nessa história de ressurreição de Jesus? E aquele servo de Deus disse: eu creio. Faz 5 minutos que eu conversei com ele. Amém? Amém, irmãos? Ele está vivo. Você já conversou com ele hoje? Amém? Meus irmãos, isso é cristianismo. Cristianismo é relacionamento. É relacionamento de pessoas transformadas, que nasceram do Espírito. Amém? A gente tem o nascimento natural dos nossos pais, mas tem o nascimento espiritual que vem de cima. Amém? Tem o outro que é horizontal, não é? Vem de pais humanos. Mas o nascimento espiritual vem de cima, vem de vertical. É pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz no verso 6, a Bíblia nos diz: ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Amém? Meus irmãos, 2000 anos se passaram e nós ainda estamos vendo Jesus operando milagres, isto é, transformando vidas. Não é isso? Alguém pode perguntar: onde, pastor? Eu digo: aqui um transformado. Amém? Jamais eu subiria o púlpito se não tivesse convicção da minha salvação. Jamais eu subiria o púlpito se eu não fosse transformado pelo poder, pela graça de Deus, pelo milagre que Ele operou. Amém? E a sua vida também é pela palavra, não é? Essa palavra tem poder. Essa palavra escrita, revelada, demonstrada. Meus queridos, aqui nós encontramos um dos grandes acontecimentos. Esses 2 discípulos iam para esse povoado, aldeia chamada Emaús, que era 11 quilômetros de Jerusalém para lá. E eles iam conversando como os acontecimentos de hoje, não é? Você vai para a televisão escutar hoje, tem internet que é mais fácil, não é? Aí para o jornal, pelos acontecimentos, pelo que tem acontecido. E ele estava a par, todos os 2 estavam a par do que tinha acontecido. Mas eles iam conversando, diz a Bíblia, naquele mesmo dia, estando domingo, 2 estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Caminhava conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutia, meus irmãos, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É uma prova que ele ressuscitou. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a gente crê, irmão, a Bíblia diz: bem-aventurado o que crê. Amém? Hoje é uma luta muito grande, meus irmãos. Essa palavra ainda continua sendo a mesma. Aqui é um documento, aqui é o manual do fabricante. Essa palavra tem poder, tem transformado vidas. Nós estamos ouvindo uma mensagem que foi pregada há mais de 40 anos, quando nos Estados Unidos foi comemorado também no ano de 83 o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Você sabe que um dos deputados, aliás, senadores de lá sempre abria a escola com oração, não é? Com oração nas escolas. Infelizmente, não é? Um senador
né? Isso foi em 63, proibiu. Veja o caos que está hoje, porque essa palavra é a base de tudo, não somente da nossa salvação, mas da criação dos nossos filhos. Amém? Para ter uma sociedade abençoada. Talvez alguém aqui não sabe, pastor Ximenes, saudosa memória, tinha um programa na Rádio Borborema, e ele um dia pronunciou que o Brasil seria outro se em cada lar brasileiro tivesse uma Bíblia e os pais se regessem por ela. Isso foi em ano de 62. Está vendo? Cada lar brasileiro tivesse uma Bíblia e se regesse por ela. E a gente vê o caos hoje, no meio das religiões, da sociedade, por não dar crédito à palavra de Deus. Mas nós damos graça, porque tem ainda um povo, uma igreja que zela pela palavra, vive pela palavra, ama a palavra. Eu posso dizer isso com muita gratidão no meu coração. Tenho 12 filhos, todos 12 crentes, louvado seja o nome do Senhor. Crentes, servindo a Deus. É porque somos bons? Não, é a graça de Deus. Amém? Então diz a palavra que quando eles iam conversando, né? Enquanto conversava, começaram a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Já pensou? A preocupação, muitas vezes acontece isso conosco, né? A preocupação impede de nós confiarmos mais no Senhor. Mas que nesta noite o Espírito Santo que habita conosco, habita na palavra, possa abrir os nossos olhos, não é? Do entendimento, para compreender as Escrituras. Quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, abre também o nosso entendimento. Paulo, ao chegar na cidade de Corinto para implantar uma igreja, aquele povo que esperava Paulo chegar lá com uma mensagem filosófica, né, intelectual, para encher a mente de conhecimento humano. E Paulo disse, 1 Coríntios 2, irmãos, quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, nem discurso. Eu propus no meu coração não entender nada senão Cristo crucificado, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Um poder, irmãos, que transforma vidas, não é? Só este poder transforma vida. Eu dou graças a Deus. Quando fomos para o campo em 68, né, com tanta simplicidade, lendo a palavra, e via vidas transformadas, vidas aceitando Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Ó, irmãos, traz uma alegria tão grande quando você sabe que essa palavra tem poder, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo, está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui no verso 17, nós encontramos essa expressão de Jesus. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus olhou para eles, parece que eu estou vendo, disse, quais? Quais? Meu irmão, meus irmãos, tudo que está escrito na palavra, ela se cumprirá. Amém? Seja para abençoar, seja também para repreender, não é? Nós precisamos, eu tenho um neto, e ele faz parte aqui do soldado de Cristo, é o Caleb. E eu disse para ele, meu filho, olha, tem duas coisas lindas que o vovô te ensina. Primeiro, obedecendo, bênção. Desobedecendo, consequência. Ele jamais esqueceu. Obedecendo a palavra, bênção. Desobedecendo,
consequência. Que Deus nos ajude, pelo seu Santo Espírito, obedecer o que está escrito. O Senhor Jesus Cristo falando no capítulo 7 de São João, eu estou falando sobre abrir a Bíblia para abrir o nosso entendimento. Amém, irmãos? Lá no capítulo 7, no dia da festa, a festa das cabanas, ou então dos tabernáculos, o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que maravilha, não é? Já pensou? Você crê na palavra? Essa palavra tem poder. Essa palavra é semente, como também outras palavras são semente. Negativa, aqui é positiva. Louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos depois, eu até anotei isto, os guardas, eles foram com o propósito de prender Jesus, não é? E diz a palavra de Deus lá, capítulo 7, verso 45, quando os guardas voltaram, os fariseus e as autoridades naqueles dias perguntaram aos guardas: vocês não trouxeram o homem, não? E a Bíblia nos diz no capítulo 7, verso 45, 7:45, finalmente os guardas do templo voltaram, e os chefes dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram, que isto é, não trouxeram o homem preso? E a Bíblia diz que eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. Como este homem fala, declarou os guardas. Veja só o que foi que os religiosos, os chefes, os fariseus disseram para os guardas, não é? E eles disseram: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Porque, por acaso, alguns das autoridades ou dos fariseus creu nele? Meus irmãos, é hoje também. Há muita gente que tem essa visão, esse pensamento, que o evangelho é apenas para gentinha, para pessoas analfabetas. É gentinha. Eu me lembro bem, irmãos, eu vi esse testemunho de um irmão que fez parte de um grupo que nós tínhamos. Olha, não vou dizer a minha idade, né? Nós tínhamos um grupo em 64 chamado os Voluntários da Fé, e o dono do posto, né, Aurélio Crispim, olha, chegou na mente, e ele contou seu testemunho. Ele muito católico, praticante, não é? Da sociedade, da classe média, e a esposa dele crente, a irmã Socorro. E quando nós íamos para lá fazer o culto, ele ficava de longe, criticando. Os irmãos dela, quem é? Está entendendo, irmãos? Os irmãos. Mas o que acontece é que Aurélio Crispim foi salvo. Um cego foi quem pregou para ele. Está vendo? Aurélio Crispim estava num bar, lá em Monte Santo. Isso é bom, irmão. O evangelho tem poder. E o cego que eu conheci chamava Pedro, não é? Chegou com a Bíblia, e Aurélio criticando junto com os amigos: você não é cego, anda com a Bíblia? E o cego disse: Aurélio, lê aqui. E mandou ele abrir em São João 9, verso 39. Eu vim para juízo. E quando Aurélio Crispim leu, o cego, o irmão Pedro, disse: lê mais alto para o povo ouvir. E ele já tremendo com vergonha, porque é assim, rapaz, a pessoa que não tem até medo de pegar na Bíblia, né? E Aurélio Crispim foi salvo, louvado. Ele dava esse testemunho: quem pregou para mim foi um cego. Porque aquele irmão disse para ele: seu Aurélio, o senhor está pensando que eu sou cego? Eu não tenho essa visão que o senhor tem. Eu vejo mais do que o senhor. Eu vejo com os olhos do coração, aquele que Paulo falou.
amém, abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Então a Bíblia diz que esses homens disseram: será que alguma autoridade creu nele? Aí eles disseram: não. Aí ele chamou de ralé, nessa tradução minha, tradução, ele disse: mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor pelo Evangelho de Jesus, que ele alcança todas as classes, amém, rico, pobre, branco, preto. Esse é o Evangelho de Jesus. É por isso que quando a gente abre a Bíblia, abre também o entendimento do povo. Deus está dando essa oportunidade a nós, nesses últimos dias, de pregar o Evangelho, né? Nós temos várias maneiras de pregar. Quando você se prega com a sua vida, suas palavras têm poder. Palavras é semente. Então, amados, no verso 44 e 45, quando Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos, como a Bíblia diz aqui, e ele começou a falar, e quando chegou no verso 44, ele disse bem claramente isto aqui, aleluia, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em tudo fala a respeito de Jesus Cristo. 45, então lhe abriu o entendimento, que pudessem compreender as Escrituras. Meus irmãos, Jesus está vivo, ressuscitou, Ele está conosco, e Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. É uma das promessas maravilhosas, que nos últimos dias Ele derramaria o seu Santo Espírito sobre toda a carne. Essa promessa começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando os irmãos reunidos segundo a palavra de Deus, e ali foi manifestado, foi realmente visto naqueles 120 homens que atenderam a palavra de Deus, que creram, foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra claramente que muitas pessoas, ao ouvirem a interpretez de Pedro e João, uns diziam que eles estavam embriagados, mas a palavra de Deus nos mostra, eu acho isso maravilhoso, quando Pedro toma a palavra, naquele dia, no verso 14, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados ou embriagados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, que foi logo cedo. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Começou lá, irmãos, em Jerusalém. É uma prova que Ele está vivo, que chegou até nós aqui em Campina Grande. Eu louvo a Deus, quando eu vi pela primeira vez, não foi muito evangelizado não. O menino chegou para mim isso no ano de 52, há um bocado de tempo, né? 73 anos atrás. Me acompanhou e só fez dizer assim, meu apelido era Caçula: tu sabe que Deus te ama? Eu não sei disso não. Eu não sabia mesmo. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha entrado num templo evangélico, mas aquelas palavras vieram ao meu coração,
Ele abriu a Bíblia para abrir meu entendimento, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o suficiente. Meus irmãos, essa palavra continua tendo o mesmo poder. Amém? Essa palavra, então, queridos, quando Jesus Cristo falou para eles esta palavra, a Bíblia diz que ele abrindo a boca, e hoje nós abrimos o que? A palavra, para dar entendimento a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo possa nos dar essa convicção, esta consciência. Como nós precisamos ler a Bíblia, né, irmão? Ler, amém, que tem em mãos a Bíblia na nossa própria língua, amém, para termos uma vida abençoadíssima. Que mensagem poderosa recebemos hoje aqui no Opção para a Vida com o pastor Manuel Germano. Esperamos que essa palavra tenha renovado as suas forças para o restante desta semana. Se você nos acompanhou pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse link com alguém que precisa de uma opção para a vida. Para você que nos assiste pela TV, meu muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente se encontra no próximo programa. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá.